Olá, estamos iniciando o Revista em Revista desta semana. No programa de hoje, eu vou entrevistar, bater um papo, uma conversa bacana com a Tássia Nobre. Ela é segundo sargento da Polícia Militar e é candidata a deputada estadual. Nós vamos conversar sobre o futuro do Acre, perspectiva para os próximos anos e vamos falar também das eleições 2026. Eu já vou fazer uma pausa e volto já na sequência, não saia daí, um instante só. Oi! E você, já está nos seguindo nas redes sociais? Se você ainda não está nos seguindo, eu te convido. Entra aqui, olha, no Instagram, clica aqui e pronto. Você já vai fazer parte da Líder TV 10.1. E não esquece, você também pode entrar aqui no YouTube. O que você vai fazer? Você vai clicar aqui, olha, em inscrever-se e em seguida vai apertar o sininho para receber todas as notificações. E olha só, quanto conteúdo legal você vai acompanhar por lá. Então faz parte também. Se inscreve aqui no YouTube e fica por dentro de tudo que é novidade da nossa programação Líder TV 10.1. Te espero lá. Agora seus programas favoritos da Rede Brasil de televisão estão disponíveis na hora e local onde você desejar, através do novo aplicativo grátis RB Play. Atrações ao vivo e também armazenadas para você ver e rever quantas vezes quiser. E com uma grande novidade: quanto mais você assiste, mais pontos você ganha, que podem ser trocados por vouchers e descontos em diversas lojas. Baixe agora mesmo o RB Play na sua loja de aplicativos, disponível na App Store e Play Store. Muito bem, nós já estamos de volta seguindo com Revista em Revista desta semana. Eu quero agradecer a sua audiência, a você que está conosco no canal aberto, TV Líder, canal 10.1, e a você que está conosco nas redes sociais. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Quer falar conosco? Quer falar com a gente? Olha, usa o nosso WhatsApp, 6897-414-36, tá? E eu vou responder você quando você mandar a sua pauta, seu questionamento, a sua orientação, como é que está a tua rua, como é que está teu bairro, como é que está o posto de saúde, a iluminação pública, o ramal onde você mora, a escola, você pode fazer qualquer denúncia. Mas se você não quiser conversar comigo pelo WhatsApp, vamos lá para o meu Instagram, @mj_jornalista, e lá a conversa é ao vivo. Você pode conversar comigo, bater um papo e a gente falar de vários assuntos muito interessantes para a nossa sociedade, para o futuro do nosso estado. Bem, minha gente, eu já estou recebendo aqui a minha entrevistada, que eu falei logo na abertura do programa, é a Tássia Nobre, candidata a deputada estadual do nosso estado do Acre. Como é que vai, candidata? Tudo bem? É um prazer receber aqui no nosso programa. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, tudo bem. Graças a Deus. Um bom dia, é um prazer estar aqui com você e lhe conhecer também, né? Muito obrigado. E poder estar aqui falando um pouco sobre mim, para que as pessoas me conheçam um pouco mais, né? Sobre os meus planos para a política, né? Sobre as melhorias aí que a gente sonha, sobre os nossos sonhos, né? Para a nossa população do estado do Acre. Há uma diferença quando você está fardada e está civil? Muita diferença. Inclusive, assim, eu escuto muito, né, das pessoas que eu atendo, às vezes é ocorrência e no que eu trabalho também, que é em atendimento ao público. Alguns, quando me vê fardada e depois me vê civil, que eu falo: oi, tudo bem? Eu sou sargento Tássia. Aí disse: nossa, você é sargento. Olha. Nossa, eu não conheceria a senhora na rua.
porque assim, a gente usa a farda, aí tem um colete, tem a arma, e aí eu tenho que usar a cobertura também, né? Que é um dos requisitos da gente estar completo no fardamento, é aquela Se torna cobertura. diferente, né? Se torna diferente, bem Torna bem diferente, né? diferente. Então é mais aquele atendimento, porque eu faço um atendimento ao público tanto interno, onde, né, os clientes eles vão lá comigo no atendimento, e aí depois eu tenho que fazer um atendimento externo e lá no estabelecimento dele, né? E aí, aqueles que mais ficam indo com a gente acabam gravando mais o rosto da gente ali, né? Porque aí lá eu posso ficar sem cobertura e consegue ver melhor o rosto. Mas Legal. realmente eu tenho muito essa surpresa de alguns de se eu lhe visse na rua, eu não lhe reconheceria. Até porque o cabelo tem que ficar preso, né? Então fica bem diferente É mesmo. verdade. Antes da gente começar a falar sobre a sua candidatura, essa relação entre a segurança pública, mais necessariamente a polícia militar e a comunidade, ela estreitou mais nos últimos anos? Bastante, bastante. A MJ ela estreitou bastante, né? Assim, eu tenho 17 anos de polícia, né? O que eu vejo hoje, tanto na polícia militar, para com os policiais, para com a sociedade, é bem diferente do que eu via quando eu entrei na polícia em 2009, né? Era Legal. até assim, até aquela proximidade, vamos iniciar pela proximidade entre o comando e os policiais militares das suas unidades. Era algo muito separado antigamente, sabe? E hoje em dia já é completamente, né? É tanto que é o desejo do comando, né? Que nós temos aí a Coronel Marta, e antes dela vinha Coronel Luciano, o comandante anterior. Então, dos últimos anos, né? A gente percebeu que eles queriam tanto se aproximar da tropa, quanto fazer com que a tropa se aproximasse da população, né? Legal. Para não ficar essa coisa tão distanciada que eu sou policial militar, né? Uma coisa mais diferente, mais reservado, mas aproximar o policial da comunidade, né? Tanto que Legal. hoje em dia a gente tem Patrulha Maria da Penha, né? O comando tem tentado criar, né, algumas especializadas para cada vez mais trabalhar e botar policiais com aquele perfil também, né? Porque Legal. às vezes não adianta eu querer um policial que é da RP, que é do combate, que é do operacionalzão, né? Para colocar ele lá dentro do PROEST para falar sobre drogas e comportamentos para crianças, sendo que ele tem outro perfil. Então, Claro. o comando também procurou direcionar os perfis dos seus policiais para qual é a especializada onde ele vai estar colocando, né? Isso aí também é uma coisa muito boa. Eu tive a oportunidade de entrevistar aqui a comandante, né? A Coronel Marta, e falei assim expressivamente do carinho que eu tenho pelo ProERD. Eu acho muito lindo e acho que aquele programa tinha que ser premiado todo ano, sabe? Porque é muito, muito fantástico, muito bom. Eu lhe digo, por exemplo, assim, sobre escola. O meu filho estuda de manhã, eu vou deixar ele na escola e depois tenho que trabalhar. E eu vou fardada. Quando eu chego lá, eu me sinto maravilhosa, sabe? Vem aquelas crianças, vem as adolescentes dizer: ai, deixa eu tirar uma foto com a senhora. Olha, Nossa, ela é tão linda. cara. Eu quero ser policial um dia. Isso é muito prazeroso pra gente, Que sabe? bacana. Quanto a policial militar. É ótimo. Parabéns, tá? Vamos começar? Vamos. Agora tu já tá tranquilo, relaxou. Tô. Tá bacana. Tentando. Então tá, para começar, quem é a Tássia fora dos palanques e o que motivou a colocar o seu nome à disposição na disputa por uma cadeira na Assembleia Legislativa neste momento da campanha política? Nesse momento, assim, fora dos palanques, né? A Tássia é a Tássia Nobre, a filha do seu Manuel, da dona Rosineide, né? Que, assim, acho que nada na vida da gente, né? E do que você aprende ou do que você caminha, não vai para frente se não for de uma boa base. Eu, graças a Deus, eu tenho uma boa base com os meus pais, com as minhas irmãs, né? Sou uma pessoa muito, muito família com eles. E tenho um filho de 10 anos, né? Hoje em dia já estou separada do pai dele e a gente se sente ainda um pouco mais... eu digamos assim, um pouco mais pesado, né? Um pouco mais precisando ser mais forte. Então, eu acredito que é muito fácil você falar dos outros, mas você falar de você é um pouco mais difícil. Mas eu acredito, eu me vejo como uma mulher muito forte, mas porque eu tenho uma base de apoio muito boa, que são os meus pais, as minhas irmãs, e aí eu consigo trazer isso para o meu filho, sabe? O seu alicerce é a sua família. É a minha família, é a minha família. Acho que é o essencial, é a minha família e Deus também, né? Graças a Deus, cresci num lar cristão, né? E aí tenho bons valores, bons ensinamentos dos meus pais. Isso aí, inicialmente, é a Tássia, né?
E aí, Ótimo. com isso, eu consigo levar para o meu filho hoje em dia, né? Então, eu moro sozinha com ele, mas tenho essa rede de apoio muito boa, né? E sou policial militar há 17 anos, né? Entrei na Polícia Militar, ontem à noite estava até dizendo para outras amigas que estavam conversando, que eu entrei para a polícia porque a minha pessoa, né, os meus valores, o que eu sou, já coincidia muito com o que a Polícia Militar pede de um policial militar. Entendi. Então, para mim, nunca foi pesado, porque tem alguns que até falam assim, ó, o P é ótimo, mas o M não é bom, a hierarquia, a disciplina e algumas coisas eu disse, gente, eu sempre fui extremamente determinada, disciplinada, então isso para mim nunca foi problema. Pegar a Polícia Militar para mim, né? Servir na Polícia Militar nunca foi problema, né? E aí eu quero juntar esse servir que eu já venho servindo aos 17 anos, aí a Polícia Entendi. Militar, já a sociedade, e servir agora a sociedade, mas de uma forma diferente, né? E um dos desejos em que eu vim, né, para essa área da política foi a convite, mas um convite e uma resposta de lealdade, que é algo que eu tenho, que eu aprendi lá atrás com os meus pais, mas dentro da Polícia Militar foi um lugar que eu pude exercer muito mais, né? Lealdade aos meus comandantes, né? Lealdade principalmente ao público que a gente atende, à sociedade, porque, embora ontem eu estava até falando com uma colega, embora um cidadão, às vezes, ele esteja ali infringindo a lei, mas ele é um cidadão, ele é uma pessoa, né? Então, eu também preciso, como policial militar, como representante do Estado, saber tratar uma pessoa, né? E aí, nesse ponto onde eu tenho todo esse atendimento, né, de ocorrências, né, que quando eu tendo, e hoje em dia no que eu trabalho também na Polícia Militar, estava trabalhando, né, porque agora a gente tem que ficar afastado, né, o policial militar, quando entra na política, mas nisso aí eu consegui ver várias coisas que eu sabia que a causa daquela ocorrência não estava ali, ela está ali atrás de várias outras coisas que um político pode resolver, né? Então é por isso que esse lado de eu querer ajudar as pessoas me trouxe para a política. Eu disse, se eu já ajudo aqui na Polícia Militar, se eu já sou uma pessoa referência de solução de problemas para a sociedade, por que não ajudar de uma forma diferente também? Interessante essa tua colocação, porque aí eu vou te perguntar, com essa experiência prática, ela pode ser traduzida em um preparo para a criação de leis e fiscalizar o próprio executivo? Com certeza. Inclusive, assim, no que eu já exerço dentro da Polícia Militar, desde 2014, já era uma função de fiscalização para estabelecimentos. Eu trabalho na Coordenadoria de Gestão do Poder de Polícia Administrativo, que é o antigo Furepol, que normalmente todos os comerciantes, quando nos recebem, Conhece, eles né? conhecem. Ah, é o Furepol? Eu digo, é o antigo Furepol. Que hoje em dia isso é exercido pela Polícia Militar, que é a Coordenadoria de Gestão do Poder de Polícia Administrativo. E é algo que a gente trabalha com uma lei estadual, onde, assim, é um dos meus pontos, onde eu gostaria de melhorar muitas coisas lá para os comerciantes. Por exemplo, lá a gente tem a licença de segurança que essa coordenadora aqui emite. E o fato gerador de cada licença, de cada atividade, é a tabela C da Lei 376. Lá, por exemplo, um bar, né, que é onde a gente emite essa licença de segurança, eu tenho que fazer uma vistoria, eu tenho que colocar uma categoria dele onde ele vai ter horário de função, né? A classificação. E aí, nisso, ele, por exemplo, ele precisa ter a licença para o espaço, a licença do som, a licença do som ao vivo, de uma caixa de som, se ele tiver, que é o som ambiente, da sinuca. Então, são várias licenças que, se ele esquecer ele pega uma multa, né? Tanto que eu até falo para os policiais que trabalham comigo, eu digo, gente, antes da gente ir lá aplicar um auto de infração nele, vamos dar uma ligadinha para ele. Sabe assim, aquele pessoal que fica ligando, cobrando os outros? Vamos dar uma ligada, vamos conversar, vamos pedir para ele vir aqui, porque às vezes um dono desse estabelecimento, ele não está ali com condições de pagar suas taxas, todos os dias às vezes esquece, como eu estou lhe falando assim, do bar, são várias licenças e acabam passando ali batido algumas. Então, vamos primeiro trabalhar na prevenção para depois ser repressivo, né? Porque existe alguns casos que realmente precisa, né? E aí, além de fazer essa emissão desses documentos, para mim, eu gostaria que fosse uma licença só. Tá, ele vai ter que pagar realmente porque precisa, só uma, pronto. E ali resolveria toda essa burocracia, não ia acontecer dele estar esquecendo, né? Outra coisa que eles buscam muito melhorar são seus horários de funcionamento, né? Que hoje depende de leis municipais, né? Mas eu acredito que, como deputado estadual, e assim, até pelas boas relações que eu tenho com os órgãos municipais, a gente possa tentar sentar, conversar, tentar melhorar isso, tentar ajudá-los, né, para melhorar, porque eu sou realmente a favor que eles tenham o seu horário mais estendido, né? Lógico que dentro de algumas
condições para que eles possam ir até mais tarde ou não, né? Mas sou bem favorável a eles, né? Tanto a gente também tem dentro dessa tabela C, por exemplo, motéis também pagam um valor de taxa que é mensal e abusivo. Assim, ao meu ver, eu acredito que é um valor muito alto, né? Mas que poderia ser um valor mais razoável. As lotéricas também, uma das coisas que eu mais escuto quando eu tenho que fiscalizá-lo e cobrar essa licença, né? Eles falam que isso é inconstitucional, aí eu vou ter que explicar o porquê o fato gerador, então tem toda uma conversa, né? Muito bem, minha gente. Olha, a conversa está só começando. Eu vou fazer uma pausa, tá, Tássia? Vou fazer uma pausa e a gente volta já já na sequência com muito mais. A conversa está ficando boa. É um instante só. Alô, amigos, vocês que prestigiam a programação da Líder TV, canal 10.1, assistam também a Pândega do Neto, o programa musical e cultural, que é exibido todos os sábados às 11 horas aqui na Líder TV e é reprisado às segundas-feiras às 22 horas. E você pode assistir também aquelas pândegas que você não viu, às quartas-feiras, 22 horas, aqui na Líder TV. É Pândega do Neto, é Líder TV. É carismático, que versão dela, sensacional. Gostoso é brindar nesse sarau. Música é na Pândega do Neto, toda arte é na Pândega do Neto, alegria é na Pândega. Agora seus programas favoritos da Rede Brasil de televisão estão disponíveis na hora e local onde você desejar, através do novo aplicativo grátis RB Play. Atrações ao vivo e também armazenadas para você ver e rever quantas vezes quiser. E com uma grande novidade: quanto mais você assiste, mais pontos você ganha, que podem ser trocados por vouchers e descontos em diversas lojas. Baixe agora mesmo o RB Play na sua loja de aplicativos, disponível na App Store e Play Store. Muito bem, nós já estamos de volta com Revista em Revista. Eu estou entrevistando aqui a candidata, a deputada estadual, Tássia Nobre. Estamos numa conversa muito boa, intenções de conversa. Nós estamos aqui, é como se nós estivéssemos ali na calçada da nossa rua, conversando. Isso aqui não é uma entrevista, é um bate-papo, na verdade, né? Eu estou conversando com ela aqui e você já conhece ela, porque ela é uma servidora pública, presta seus serviços à sociedade com todo carinho, com toda a atenção possível, e nada mais do que essa conversa aqui, muito importante, com a candidata Tássia Nobre. Partindo da conversa que nós estávamos tendo antes do intervalo, eu gostaria de saber o seguinte: na sua avaliação, qual é hoje o principal gargalo do nosso Estado que exige uma resposta urgente do Poder Legislativo? Porque tem várias situações, né? Tem várias situações, tem vários momentos, mas tem aquele momento que há uma necessidade do Poder Legislativo impor para o Legislativo. Dizer, olha, nós queremos que isso aconteça, né? Isso aqui tem que acontecer, mas para acontecer isso aqui tem que ser bem feito para beneficiar a população. Um exemplo aqui, um exemplo bem claro. Nós estamos vivendo hoje, o Acre vive hoje um mutirão de cirurgias eletivas. Essas cirurgias, elas estão acontecendo no Estado e está diminuindo a fila de espera, a demanda reprimida do Estado com as cirurgias eletivas. Esse é um dos exemplos. E aí eu gostaria que você fizesse a avaliação no seu ponto de vista. Então, assim, até
falando nesse ponto assim das cirurgias, eu tenho um cunhado que é médico cirurgião e quando ele começou a falar que iam acontecer esses mutirões e ele saía era o dia todo ali fazendo cirurgia, eu elogiava muito os médicos que estavam, né? E acho uma iniciativa muito boa do Estado para isso, né? Mas assim, ao meu ver, inclusive eu estava conversando esses dias com um colega e ele falando, ó, tu tem que defender isso, sobre isso. E aí ele pedindo para falar sobre saúde. Eu falei, gente, sobre saúde, eu acho que saúde, segurança, né, e valorização dos servidores públicos, né, salarial, melhores condições de trabalho, eu acho que são um dos maiores gargalos que nós temos no nosso estado, né? Todo mundo quer uma saúde melhor, quer ser atendido. Eu, por exemplo, tenho uma tia que precisa de uma cirurgia no rins, que ela já está há meses esperando, né? Então, eu acho que diminuir essa fila de espera de cirurgias, de consultas, principalmente de médicos especialistas, né, para que eles possam ser atendidos logo, e uma valorização, onde eu falo do profissional, dos médicos, porque, por exemplo, esse cunhado que eu estou licitando, ele foi embora daqui do Acre por melhores condições de trabalho, condições de vida. Ofertadas lá fora. Ofertadas lá fora, né? Ele, a médico, a minha irmã, a enfermeira, tiveram que ir para outro estado porque lá apresentam condições melhores do que o nosso estado. Então, a gente precisa ter uma valorização salarial tanto de um servidor da educação, de um servidor da saúde, de um servidor da segurança pública, de onde eu faço parte também, né? Então, isso para mim, assim, tem vários pontos que podem ser, sim, melhorados, mas principalmente o que todo mundo quer melhores condições de trabalho, quer um salário melhor, quer ter uma saúde, né, que possa realmente atender a sua necessidade, quer ter ali o mínimo de segurança possível à sociedade também. Então, eu acho que são, assim, pontos bem importantes, né? A questão da educação, por exemplo, eu penso muito em questões de você poder trabalhar, né, lá no iniciozinho com as crianças, né? Então, assim, dentro da Polícia Militar, por exemplo, eu vejo, a gente tem muitas ações que trabalham com crianças, então você tem que primeiro estar trabalhando nas causas dos problemas, né? E aí eu acho que todo o setor do nosso estado, saúde, educação, as políticas públicas, cada coisa a gente precisa ser trabalhado nisso, né? E você está tocando num ponto que, nos últimos anos, o nosso estado ele tem sido responsável por essa evasão, né, de profissionais, de muitos profissionais, né, que deixam o nosso estado em busca do sul, do sudeste, do centro-oeste, em busca de melhorias de condições de trabalho e de salário. Isso. Eu acho que assim, a partir do momento que você começa a valorizar internamente, né, a gente fecha essa porta dessa evasão, né, que a pessoa leva tempo para se adaptar à cultura, aos costumes, ao tempo, não é? Você já imaginou alguém que sai daqui da região norte, do Acre principalmente, que vai para Santa Catarina, que vai para o Paraná, que vai para o Rio Grande do Sul? Sim. O que essa pessoa, o que essa família não sofre para se adaptar lá fora, né? Para se adaptar, para se acostumar, né? Se acostumar. Eu também, além de ter familiares, eu tenho amigos também, né? Eu tenho uma amiga que foi para Santa Catarina, né? Que é professora de inglês, que é inclusive uma das atividades que nós vemos que não é tão valorizado, que é um professor, né? Principalmente, por exemplo, uma matéria que tem gente que acha que isso não é importante o inglês, mas é uma língua muito importante, claro, né? E aí ela foi embora daqui e ela de vez em quando ela tá lá triste, tá chorosa, ela liga, a gente conversa, porque ela tá longe da família e dos amigos, mas ela tá porque lá ela tem uma condição de trabalho melhor do que aqui no Acre. Então, assim, é uma iniciativa que eles estão buscando uma valorização salarial melhor, sim, mas qual é o preço que você paga sobre isso, né? É um preço grande. Como deputada estadual, eleita deputada estadual, você tem essa visão de trabalhar para que isso melhore, para que haja uma reversão de tudo isso aqui e nós passamos a valorizar não só essas famílias que estão saindo do Acre e indo para outros estados, mas como, por exemplo, a oportunidade para a nossa juventude. A nossa juventude precisa de oportunidade, de muita oportunidade, e aí eu acredito que você possa ter esse diagnóstico, porque você trabalha com muita gente, você trabalha com muitas pessoas, muitas ocorrências, não é verdade? Muito, bastante. Será que não está no momento da gente olhar para essa juventude, entender que essa juventude que está aí, que todos nós falamos que é o futuro do Brasil, que é o futuro disso, que é o futuro daquilo,
abrir realmente uma porta para aproveitar esse futuro? Com certeza, né? Essa porta, assim, de você trabalhar, aquilo que eu falei, assim, hoje, para você ter um problema, você tem as causas, e a gente tem que começar a trabalhar nas causas do problema. Hoje, aquele adulto que dá problema é aquela criança, é aquele adolescente que teve alguma coisa que ficou faltando ali no meio, né? Então, realmente, a nossa juventude, nós procuramos, eu sempre lembro do meu pai falando, né, assim, a menino que é parado é a oficina, né, do A diabo, mente, né? né? É a mente ociosa, não desocupada, pode, né? desocupada. E nós temos que ocupar os nossos jovens. E, por exemplo, eu tenho, dentro da Polícia Militar, a gente sempre tira algumas missões pelo interior. Eu conheci um colégio agrícola lá para a região da Transacreana, de Acrelândia, e lá os jovens, eles ficam nesse colégio durante 15 dias direto, eles passam o dia tendo aula, tem recreações e dormem, mas quando eles saem da formação desse colégio, ensino médio, ele já sai com uma profissão sendo técnico, e lá é extremamente concorrido as vagas, vai gente de Rio Branco, de Plácio, vai gente que é de Porto Velho, ali Rondônia, né, tentando uma vaga nesse local. Então o adolescente, ele já vai estar saindo da escola já com uma profissão. Eu acho que isso né? aí, Já nós temos uma referência no Estado, né? E no Brasil, que são os institutos, né? Como, por Sim. exemplo, o IFAC. O IFAC é O excelente. IFAC é né? excelente. Meu Excelente. filho estudou no IFAC, né? Desde o ensino médio, né? Ensino fundamental, ensino médio, saiu formado em técnico, né? Dentro do IFAC. Isso é muito importante. Com a sua candidatura, pretende dar uma voz às demandas das mulheres no Estado, representada por Vossa Excelência? Com certeza, essa acho que é uma das minhas maiores bandeiras, né? É trabalhar o desenvolvimento da mulher. Acho que é uma das coisas que nós, como mulheres, né? E acredito que até os homens deveriam pensar nisso. Toda mulher, ela precisa aprender a se desenvolver. Estamos né? pensando, né, Camilo? Se desenvolver, a se tornar uma mulher independente, né? Que eu volto novamente a lhe falar, quando a gente tem um problema, a gente também tem a causa, né? Por exemplo, quando a gente tem uma mulher que sofre violência doméstica, tem as causas para isso, né? E aí, eu acho, assim, muito, muito importante você trabalhar o desenvolvimento profissional dessa mulher, você trabalhar a inteligência emocional dessa mulher, você trabalhar a independência dela para trabalhar a coragem, para trabalhar a força. É tanto que, para muitos, eu ouvi quando eu falei, olha, eu tô candidata agora, e a maioria dos amigos, né, tanto militares como civis, diziam, mas nossa, tu tem coragem mesmo, né? Eu disse, coragem não é ausência de medo. Eu tenho medo, eu estou aqui com medo agora, mas é você saber o que você tem que fazer, o necessário. Coragem para mim é isso, é você mesmo com medo, você fazer o que é necessário. E por eu ser mulher, e aí, principalmente por eu ser de uma instituição, a Polícia Militar é uma instituição, a gente sabe, né, que é uma instituição machista, né, uma instituição que praticamente quase todo o efetivo são de homens, e lá eu tive que aprender nesses 17 anos a mostrar para eles que eu não ia conseguir as coisas por facilidades por eu ser mulher, não. Eu tinha que mostrar que eu sou competente, e é o que eu faço na Polícia Militar, é o que eu quero vir trazer para a política, e trazer para que outras mulheres vejam, eu quero servir de exemplo para que outras mulheres vejam que nós somos capazes, que nós somos competentes, né, de poder ajudar mais pessoas, ajudar a sociedade, levar o melhor que a gente possa, né? Na verdade, isso é o seu projeto de vida, né? É o meu projeto de vida. Tem um projeto de vida, não é? Sim. Porque se você está ali só esperando que caia do céu, e caia do céu, e caia do céu, você não vai ter projeto nenhum de vida, né? Mas quando você tem um projeto elaborado, um plano elaborado, que você sabe que você é capaz, que você tem condições, com certeza você vai conseguir. Cuidar da gente de dentro para fora, principalmente, é um gesto de amor próprio. Quando nós queremos os cuidados internos, geralmente a gente vai no médico, né? Mas quando a gente quer cuidar um pouco mais da parte externa, da beleza, por exemplo, a gente procura profissionais como essa que eu vou te mostrar agora. Biomédica doutora Raquel Brana, com atendimento, gente, de excelente qualidade aqui em Rio Branco. Bora lá conhecer? E a pessoa que eu quero mostrar para vocês
essa linda jovem aqui, olha. Doutora Raquel Brana. Transforme sua beleza com Raquel Brana, estética em Rio Branco. Tratamentos capilares, faciais e corporais. Venha se reinventar, essencialmente você. Na Rua Alvorada 361, Bosque, Sala H. Muito bem, nós já estamos de volta, seguindo com Revista em Revista desta semana. Quero agradecer a você que acompanha o programa pelo nosso canal aberto, Líder TV, canal 10.1. E a você que nos acompanha pelas redes sociais, muito obrigado pelo seu carinho. Quer conversar com a gente, mandar uma mensagem, bater um papo com a nossa produção? Manda mensagem no 6897-414-36. Ou, se preferir, vamos lá para o nosso Instagram, @mj_jornalista. Lá nós estamos ao vivo. Lá nós respondemos as suas perguntas, lá nós conversamos com você, tiramos suas dúvidas. Lá nós estamos com a linha aberta para a sua participação. Quer fazer uma denúncia, quer fazer uma reclamação, fique à vontade, mande a mensagem para nós, tá bom? Como é que está a tua rua, teu bairro, como é que está aí o ramal onde você mora, tem escola, está funcionando, a unidade de saúde está boa, está atendendo o suficiente a sua família e a comunidade aí? Fala com a gente. Manda aqui que nós vamos reclamar, ninguém vai desrespeitar ninguém, mas nós vamos conversar e vamos apontar a tua queixa, tá bom? Então, muito obrigado pelo carinho. A você que está fazendo o almoço agora, neste momento, muito obrigado. Cuidado para não queimar o arroz, tá bom? Arroz queimado não é bom, tá? Então, fique aí atento, participando, ouvindo a nossa entrevista, porque realmente é uma coisa muito boa. Eu estou recebendo aqui, como eu já disse, estou recebendo a Juliette Matos. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, é um prazer. Como é que você está? Prazer, muito obrigada pelo convite. Estou super feliz de estar aqui conversando com você. Eu vou fazer com você como eu fiz com outro entrevistado outro dia. Eu não vou começar pelo começo, eu vou começar quase pelo final. Como é que foi essa visita sua lá no estande da Academia de Letras Acreana? É muito bom falar disso, porque quando eu passei na Expo Acre e vi, eu fiquei muito feliz. Nossa, Academia Acreana, vou ver se tem algum livro, algum autor, como é que tá. Passei lá, conversei, me surpreendi com ter sido a primeira visita, né? Era já na sexta-feira da Expo Acre. E a intenção foi divulgar mais, para conhecer mais o trabalho, para incentivar as pessoas a ler autores acreanos, ler publicações feitas aqui. Então, eu fui ontem novamente lá para conversar, para conhecer o presidente da academia, para conhecer a sede. E fui muito bem recebida, a repercussão foi ótima e eu espero ter ajudado, nem que seja um pouquinho, as pessoas a conhecerem a academia. Mas que visita é essa, hein? Quantos mil seguidores? Foram 8.000 curtidas até agora, mais ou menos. Olha aí. E o público, 95% acreano, que eu fui olhar a análise. Então eu vou sair daqui, eu vou visitar lá também, para ver como é que fica. Ó. Vai ser muito bem recebido, principalmente pelo seu José, que foi quem... É a referência que você está dando, né? É a referência. E ele tem muita disposição para falar, para conversar, para falar sobre toda a história. Um excepcional guia. Excepcional guia. Ele vai contar toda a história da Academia Acreana de forma didática. E isso é bom, né? Uhum. Você conhecer os primórdios
da nossa história, né? Sim, ela é muito mais antiga até do que eu estava esperando. Tem mais de 85 anos de existência e tem uma história muito legal de grandes lideranças da cultura e da literatura aqui do nosso estado. Maravilha. Agora nós vamos, de fato e de direito, para o nosso bate-papo. Tá? Eu não quero que você entenda que isso aqui é uma entrevista, é um bate-papo. Tá bom? Vamos falar de um bate-papo. Quem é a Juliette Matos? A Juliette Matos é uma acriana daqui de Rio Branco. Eu tenho 36 anos e sou apaixonada pelo meu estado. E eu gosto de falar isso porque muitas vezes, mas você passou tanto tempo fora, como muitos acrianos, e nos últimos anos até bem mais, eu fui em busca de oportunidade, de novas formações, mas nunca deixei de lado o amor pelo estado, por ser daqui, pela minha família que está aqui. E com isso eu fui construindo a minha trajetória fora do estado, mas sempre fazendo questão. Até falo, tem pelo menos umas 3 bolsas que eu consegui para fazer curso no exterior, que todas elas começavam com essa frase que eu falei: sou Juliette, só mudava a idade. Sou acriana, tenho tantos anos, formada, nascida e criada na cidade de Rio Branco. E isso sempre foi um diferencial. Às vezes as pessoas acham que a gente vai ser lido com preconceito. Muitas vezes sim, mas também é um grande potencial ser daqui. Mas ser acriano e viver na Amazônia, quando você chega em um outro estado, em um outro país, que você leva o Acre na sua frente, é diferente, né? Todo mundo quer saber do Acre. Todo mundo quer saber. E até sempre achei curioso que às vezes em outros estados do país, quando a gente fala, a gente ouve aquela piadinha: mas o Acre existe? Mas você anda de cipó. E quando chega fora, todo mundo, na verdade é outra coisa, assim: nossa, você é do Acre? Olha que maravilha! Mostra onde é que está no mapa, como que faz para ir? Se eu quiser visitar, se eu quiser conhecer, você indica a agência, você indica um lugar, como é que é a rede hoteleira? As pessoas ficam curiosas positivamente. Às vezes é o brasileiro que de vez em quando, nem todos os brasileiros, claro, tem muita gente que também recebe muito bem, mas eu fiquei surpreendida como quando fala fora, as pessoas querem conhecer de verdade, querem vir aqui. Mas hoje, Juliette, e a você que está nos acompanhando, essa questão da inclusão do Acre no mapa do Brasil e no mapa mundi já diminuiu e muito, não já? Já diminuiu muito. Quando eu saí daqui, as distâncias ainda eram distâncias não geográficas, mas as distâncias de logística, de arrumar as coisas. Antes, por exemplo, eu não tinha tanta facilidade de ir e vir. Agora tem mais opções de voo aqui, tem opções por terra, um pouco melhor do que quando eu saí. E ainda tem uma outra distância, né? A internet encurta muito. Então, hoje em dia tem muito mais conhecimento também, porque nós temos influenciadores acrianos que falam sobre o Acre, que mostram a cidade, que mostram outros municípios. Tem gente muito boa em outros municípios do estado que está divulgando, que está vendo, contando a história, contando a nossa história, muito e isso bom. Diminui distâncias, né? E o que levou a Juliette a colocar o nome à disposição para uma disputa tão concorrida que é para deputado federal? É realmente um desafio. Eu gosto de dizer que ousadia ou coragem nunca me faltou, né? Porque quando eu saí daqui para ir para o Rio de Janeiro, eu também não tinha família, eu não tinha referência, eu não tinha nenhum emprego. Eu fui com um dinheiro que eu economizei para tentar a vida. Mesma coisa eu estou fazendo agora para deputado federal. Mas o que me fez pensar em concorrer a um cargo foi, acho que pela minha trajetória nos bastidores da política, trabalhando com Há quanto tempo, mais ou menos, você trabalha nos bastidores da política? Olha, oficialmente, né, como trabalho, né, aquele que a gente recebe, porque voluntário, participação... É uma coisa. Uma coisa. Tem pelo menos 10 anos. 10 anos. Tem 11 anos, mais ou menos. Foi 2015 em diante que eu posso afirmar que profissionalmente eu estou fazendo algo assim.
E nos últimos 3 anos e pouquinho, eu estava trabalhando diretamente na Câmara dos Deputados, lá em Brasília. Então, essa última experiência, vendo como é que é na prática tudo aquilo que a gente trabalha para eleger as pessoas, ou que a gente briga por um projeto, essa prática de ver como é que ele é feito, como ele é aprovado, como ele é desaprovado, me deu vontade de... Acho que eu consigo fazer, se eu consigo fazer como assessora. Um pouco mais de animação para isso. Um pouco mais de animação. E quando a gente é mulher, filiada em partido e trabalha na política, muita gente faz o convite. Vem ser candidata, eu acho que vai ser legal. Só que os convites que eu recebi foram para o Rio de Janeiro, ou para outro estado. E não me tocou o coração, porque, como eu falei sempre, né, eu saí daqui, mas o Acre é a minha terra, é meu lugar, é a minha formação, minha base. E aí eu falei, olha, eu falei para o presidente do partido, eu disse, eu aceito ser candidata, mas se for no Acre. E aí até achei que ele não fosse topar, mas ele disse, não, então se você aceita, você vai para o Acre e a gente vai te ajudar. E está candidata hoje. Casou uma coisa com a outra, estou aqui. E como é que você vê, Juliette, essa participação da mulher na política partidária que nem está hoje? Não é? A gente vê, inclusive acompanha pela televisão, pelas redes sociais, um chamamento para que as mulheres participem diretamente das campanhas, né, dos partidos. E como é que você vê isso hoje? É legal? É bom? Por exemplo, a Câmara Federal precisa de uma renovação de 100%, e desses 100%, 50% seja mulher? Meu sonho, 50%, não sei se renovação, porque às vezes tem mulheres ou homens que são bons parlamentares e que merecem reeleição. Mas a gente tem um histórico muito grande de subrepresentação feminina. Hoje, a Câmara Federal tem um recorde de participação feminina que chega a 18%. 18% dos deputados hoje são mulheres. Então, eu acho que o retrato não faz sentido. Nós somos a maioria do eleitorado, tanto aqui no estado do Acre, por exemplo, quanto no resto do Brasil. Somados, nós somos 52% do eleitorado. Então, por que a gente não está representado? Né? É dizer que nós mulheres não somos capazes? Por isso que eu te perguntei, entendeu? Porque é pouco, 18%. Sim. É quase nada. Isso é um recorde. Pois é. É a maior participação até hoje, é 18%. A gente tem que ter mais representatividade feminina, não é? Ou seja, encampar realmente uma participação mais ativa da mulher na política. Eu vou fazer um intervalo, aí a gente volta já já na sequência. Segura aí e eu volto já já, tá, com mais uma conversa aqui com a Juliette Matos. É um instante só. Alô, amigos, vocês que prestigiam a programação da Líder TV, canal 10.1, assistam também a Pândega do Neto, o programa musical e cultural, que é exibido todos os sábados às 11 horas aqui na Líder TV e é reprisado às segundas-feiras às 22 horas. E você pode assistir também aquelas pândegas que você não viu, às quartas-feiras, 22 horas, aqui na Líder TV. É Pândega do Neto, é Líder TV. É carismático, que versão dela, sensacional. Gostoso é brindar nesse sarau. Música é na Pândega do Neto, toda arte é na Pândega do Neto, a alegria é na Pândega. Agora seus programas favoritos da Rede Brasil de televisão estão disponíveis na hora e local onde você desejar, através do novo aplicativo grátis RB Play. Atrações ao vivo e também armazenadas para você ver e rever quantas vezes quiser. E com uma grande novidade: quanto mais você assiste, mais pontos você ganha, que podem ser trocados por vouchers e descontos em diversas lojas. Baixe agora mesmo o RB Play na sua loja de aplicativos, disponível na App Store e Play Store.
Muito bem, nós já estamos de volta com o nosso Revista em Revista desta semana. Hoje eu estou recebendo aqui a Juliette Matos. Ela é candidata a deputada federal pelo estado do Acre. Ela é secretária nacional do Cidadania e é candidata a deputada federal pelo nosso estado. Ela é acriana, minha gente, acriana do pé rachado. Né? Todo acriano tem que ter o pé rachado. Se não tiver, não é acriano, tá bom? Tem que ter o pé rachado, né? É, por isso que eu ando E gosta de sapato, farinha? Porque, eu amo farinha. Por isso que eu ando de sapato, que é pra, de vez em quando, meu pé rachado Olha, escondidinho. ficar escondidinho. Eu amo farinha, açaí, tacacá, tucupi, é uma das coisas que mais Legal. me fazem falta. Juliette, a presença das mulheres na política ainda enfrenta desafios de representatividades, tanto na Assembleia Legislativa, quanto na Câmara de Vereadores, né, quanto em outros órgãos e principalmente na política partidária. Com a sua candidatura a deputada federal, você pretende dar voz, principalmente nessas demandas em que relacionam as mulheres do estado do Acre? Sim. O estado do Acre, até comparado a outros estados, talvez esteja um pouquinho mais à frente, porque tem estado como, por exemplo, Sergipe, que elegeu a primeira deputada nessa eleição passada. A gente até já consegue Sair na frente. o eleitor consegue ver mulheres como capazes de serem eleitas. Mas não, existem outras barreiras, que são as dos partidos políticos, né? Que não têm interesse de formar as lideranças femininas. Porque muitas vezes elas são procuradas faltando pouco tempo de fechar a nominata, chapa ali. a chapa, que é em março, porque você tem 6 meses para se filiar antes das eleições. Então, as mulheres estão lá se filiando em março para ser candidata. Em 6 meses, você não consegue preparar a pessoa. Não que tem muitas mulheres, eu até falo, muitas mulheres que são líderes, mas nem toda líder já está preparada para concorrer a uma eleição, porque são coisas diferentes. Tem muitas mulheres líderes de bairro, líderes da causa, presidentes de associação, líderes comunitários, mas elas não conhecem o processo eleitoral porque elas estão fazendo outra coisa. Verdade. E acaba que, para mim, é fundamental, até como secretária do partido, porque a secretaria-geral, ela cuida das filiações, ela cuida das formações. Então, eu tenho já na veia Da parte burocrática, né, do partido, né? Sim. Bom, eu vou tratar com você sobre questão de saúde pública. Eu faço questão de tratar com você sobre isso. Porque a fila de esperas por consultas especializadas, exames e cirurgias eletivas, continua sendo um dos maiores problemas da nossa população acriana. Qual a sua proposta e o que você pensa a respeito dessa situação para descentralizar e agilizar o atendimento da nossa população, da população acriana como um todo? Porque isso também parte do deputado federal, né? O deputado federal também pode determinar uma emenda, por exemplo, lá para a saúde, né? E essa emenda eu quero que ela seja destinada assim, né? Para esse fim. O que você analisa nesse sentido? Olha, nas conversas que eu estou tendo com lideranças, para ir construindo plataforma, uma coisa que eu ouço muito, além da fila de espera das especialidades, é o afogamento que tem, porque Rio Branco acaba concentrando quase todas as especialidades. As outras regionais, quando alguém tem um problema, manda para cá, ou pelo TFD, ou a pessoa vem por meios próprios para cá, para a cidade, e acaba afogando muito esse sistema. A gente precisa começar a investir nas regionais do interior, muito melhor do que talvez a gente esteja investindo, e aplicar melhor esses investimentos para que as pessoas não precisem também se deslocar tanto, sair de lá de Mâncio Lima para vir para cá, para ter uma especialidade, para ser atendida com um reumatologista. Eu estava conversando com uma senhora que estava falando que para ter a hipótese diagnóstica da fibromialgia, a pessoa teve que sair de Mâncio Lima e vir até Rio Branco, e a fila para esse atendimento específico tem levado até ano. Tipo, já ouvi gente que falou que esperou 2 anos para conseguir a primeira consulta.
Então, é algo que o parlamentar, né, o político em si, ele precisa olhar e precisa saber das dores das pessoas. Porque eu sempre penso, eu daqui de Rio Branco tive que ir para Barretos, em São Paulo, com a minha mãe no TFD por falta de especialidade. A gente esperou um bom tempo até para ter a vaga do TFD, e minha mãe, como demorou a ter diagnóstico, demorou a ter várias coisas, como não era um câncer, por exemplo, poderia ter sido bem melhor administrado se a gente já tivesse essas especialidades. E aí imagina alguém que está Em busca ainda do diagnóstico. está em Bujari, está em outros municípios, precisa vir para cá para poder passar por esse mesmo processo e esperar muito. E a função do político, de qualquer político, é cobrar e de olhar, ainda mais aquele que tem um orçamento, e a gente tem a emenda impositiva, né? Ou seja, é obrigatório o parlamentar destinar 50% pelo menos das emendas para a saúde, ela precisa ser destinada, cobrada e investigada. A sensação de insegurança afeta grandes cidades do nosso país. Sim. No Acre não é diferente. Como deputada federal eleita pelo povo, você pode dar digamos assim, uma acelerada no que se refere à questão da prevenção da violência, em especial essa violência desenfreada contra a mulher, que hoje nós temos registro altíssimos de feminicídios, agressão no lar, isso e aquilo outro, né? Como deputada federal, é possível ajudar a reduzir esse índice tão alto no nosso estado na questão segurança? É possível, é possível. O Brasil como um todo já tem um sistema de legislação aprovada que é em prol da mulher e que deveria funcionar. Por exemplo, a Lei Maria da Penha completou 20 anos há pouco tempo, e apesar de muitos avanços... Semana passada, se não me engano. Foi, semana passada. Apesar de muitos avanços, a gente ainda tem muita coisa de implementação. Tem não só campanhas de prevenção que a gente pode fazer, pode estar nas escolas falando de violência, inclusive meios melhores de dar segurança para a mulher denunciar, porque muitas vezes a mulher não denuncia ou não se afasta por medo de retaliação, porque às vezes o cara é preso e depois ele é solto, né? Então, como que você vai denunciar o cara? Ele vai na delegacia, presta, daqui a pouco ele está solto de novo, vai lá e faz pior quando você denuncia. Então, precisa dar condição para que essa mulher possa fazer a denúncia, para que outras pessoas possam denunciar e oferecer segurança. Também um processo punitivo e educativo muito melhor, né? A pessoa tem que estar... O agressor que foi preso. Tem mulher que foi assassinada e quando você vai olhar, ela já tinha feito 4 denúncias sobre ele. Então, por que esse cara não foi preso ainda? Por que ele ainda não foi... Por que ela não foi mantida em segurança? O Estado ele tem falhado na proteção da mulher e na execução das leis. Então, mais do que criar uma nova lei que proteja, tem que fazer cumprir, tem que fazer valer as leis que já existem. Que não adianta ficar criando lei sem não cumprir as que já estão. Uhum. Vamos fazer aqui rapidinho um bate-bola, tá bom? Sim. Para a gente dar uma aquecida aqui na nossa conversa. Um valor inegociável. A honestidade. Honestidade é inegociável. Não tem negócio. Não tem negócio. Porque não adianta... Não adianta, a política já está como está e a gente concorre falando de renovação, e aí chega e você não tá fazendo tudo igual, até na eleição eu vejo isso. Maior qualidade do Estado, em quê? As pessoas. As pessoas? As pessoas são a maior qualidade. O acreano, para mim, é a grande qualidade do Acre. Legal. Maior desafio para uma superação? O maior desafio é concorrer a uma eleição sem padrinho político e sem mandato. Uma referência na política ou na sua vida? Uma referência na minha vida, minha mãe, que foi uma mulher muito guerreira. E na política eu tenho referências
espetaculares assim do meu dia a dia. Como, por exemplo, o presidente do meu partido, que foi meu chefe, que me trouxe muita experiência, ele é de São Paulo, Alex Manente. O papel da família na sua caminhada. É tudo. Se minha família tivesse dito, meu marido, os meus irmãos, né, que são as minhas referências, meu pai e minha mãe já faleceram, se eles tivessem dito não, provavelmente era não. Eu não conseguiria fazer É igual nada minha sem patrulha. eles. Igual a patrulha. Se meu marido dissesse não, ele ia ter que dormir no sofá, mas provavelmente não iria vir. Juliette, muito obrigado pela sua participação. Foi uma honra te receber aqui, com essa alegria, com essa conversa muito bacana. Eu quero te agradecer. Colocar aqui os nossos microfones e essa câmera aqui à sua disposição para as suas considerações finais. Eu agradeço o convite. Foi um bate-papo muito divertido, muito leve, inclusive nas perguntas mais difíceis. E convido as pessoas a ter um voto consciente. Não estou falando de ninguém específico. Se você for decidir, quando decidir, pesquise quem é a pessoa que você vai votar, o que ela defende, se o que ela defende é correto e como ela está fazendo. Porque às vezes a pessoa fala uma coisa e pratica outra. Então, quem está fazendo uma eleição suja não vai fazer um mandato limpo. É bom você procurar isso para decidir, Boa. seja em qualquer pessoa. Gostei. E é bom pesquisar para saber quem é. Né? Exatamente. A internet está aí. Hoje é muito mais fácil. Muito mais fácil para você descobrir. Descobrir os processos, Claro, descobrir as pautas. Claro. Muito obrigado, tá? Obrigada. Gente, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Um forte abraço a todos. Muito obrigado por você estar conectado com a gente. Eu volto no próximo programa. Valeu. Tchau.